Pô, bate palma mais forte aqui, a hora que eu tava entrando. Ó o Jonathan, o mesmo milagre que o Senhor fez na tua vida de transformação, de regeneração, e isso ainda vai continuar. O Senhor vai fazer na vida, eu não sei se tem alguém aqui que tem algum familiar, algum amigo que passou pela mesma situação do Jonathan, saiba que o Senhor está operando nesse momento, Ele está indo de encontro. Então, todo testemunho que vier aqui é uma sementinha de fé. Imagina que vai sendo depositado na tua conta fé. Vai sendo depositado fé. E o seu coração, Jesus, ele compara como se fosse uma terra que lá vai crescendo, crescendo, vai frutificando. E no tempo certo, isso vai frutificar, isso vai gerar um testemunho tremendo. Amém? Aleluia. E a mensagem, não sei se vai sair aí, mas queria saber sobre qual agenda você está andando, sobre qual agenda você está se movendo. Que agenda que nós estamos indo? Porque a gente está vendo 2021, eu estava hoje no planejamento online, a gente estava vendo as agendas, E esse negócio de agenda deixa a gente meio doido, Eu sei que esse negócio de pandemia, você até desanima, Vai planejar para quê, Você não sabe o que vai acontecer. Mas saiba que tudo está no controle do Senhor. Deus ele controla todas as coisas, mas depende da perspectiva que você enxerga, da perspectiva que você olha. Eu lembro quando eu chegava para o Anderson, muito tempo atrás, assim, eu falava: Anderson, Deus parece que ele gosta de estragar os nossos planos. Deus ele é perfeito, parece que você monta um castelinho lá, vem Deus e dá uma bicuda no castelo, desmonta tudo, cara. E ele falava assim: calma, Japinha, calma. Pede para o Senhor te colocar numa posição mais alta, uma posição acima. Pede para o Senhor: Senhor, eu quero enxergar isso na tua perspectiva. E é isso que nós vamos falar hoje, Não sei se vocês sabem, mas existem 3 céus. A gente fala 3 céus, Tem um texto, a gente vai ver, que fala que o apóstolo Paulo foi arrebatado ao 3º céu. E por que eu estou falando do 3º céu? Porque a gente precisa entender isso para saber o que Deus está fazendo. Porque quem controla o mundo não é Deus? Não é Deus que ordena todas as coisas? Até mesmo essa cidade, tem um texto em Atos, não lembro, mas tem um texto em Atos que ele fala assim que Deus ele colocou onde estariam as nações, onde estariam as cidades. Ele controla tudo. Ele é soberano sobre todas as coisas. E aí, vamos falar dos 3 céus. E o primeiro céu é aquele que nós podemos enxergar com os nossos olhos, é o céu físico. Tem o texto em Apocalipse 21:1, que diz assim: então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não existia mais. Esse é o primeiro céu. É aqui, é o mundo natural. Sabe, imagina o primeiro céu, você vai subindo assim, vai indo, aí você chega na lua, aí você vai passando os planetas, chega nas estrelas, sabe o que é isso? Tudo isso é o primeiro céu. Segundo céu, é o céu intermediário. Ele é o nível onde tem as guerras espirituais. A gente pode ver em Apocalipse 14:6. Vi outro anjo que voava no ponto mais alto do céu, levando as boas novas eternas para anunciá-las aos habitantes da terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Então é esse céu onde tem as batalhas espirituais. Você vê também em Daniel 10:13, isso fica mais claro ainda. Por 21 dias, porém, o príncipe, isso aí é o anjo Gabriel falando a Daniel: por 21 dias, porém, o príncipe do reino da Pérsia me impediu. Então Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar e eu deixei ali com os reis da Pérsia. Não é o rei da Pérsia mundo natural, está falando de um principado ali, que estava impedindo a mensagem de chegar. E aí estava correndo uma guerra. Deus já tinha ouvido a mensagem de Daniel. Daniel tinha orado. Imagina, a oração ela é mais rápida que uma fibra óptica. Então, chega instantaneamente. Só que na hora de voltar, o anjo Gabriel, ele teve guerra. Houve uma guerra. E esse é o segundo céu.
e nós temos o terceiro céu, onde está a glória de Deus. E Paulo chama isso de paraíso. Pode colocar o texto de 2 Coríntios 12, 2, 4. Conheço um homem que em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Só Deus o sabe. Sim, somente Deus sabe se foi no corpo ou fora do corpo. Mas eu sei que tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas tão maravilhosas que não podem ser expressos em palavras, coisas que a nenhum homem é permitido relatar. É isso que o Senhor tem para nós, é algo tremendo, é tremendo demais. Vocês não têm ideia, olhem em Coríntios, 1 Coríntios 2, 2:9, pode pôr, está ali ó. A isso que as escrituras se referem quando dizem: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, cara. Deus tem pensamentos maravilhosos para nós. Deus, ele só tem o melhor para os seus filhos. E que parte da escritura que ele está falando? Está falando de Isaías 64. Porque desde o começo do mundo, nenhum ouvido ouviu e nenhum olho viu um Deus semelhante a ti, que trabalha em favor dos que nele esperam, dos que nele descansam. É isso que ele está falando. Por que a gente precisa entender a agenda? Porque, olha como que é doido. Quando a gente fala de primeiro céu, a gente imagina o que? É o que vai acontecer no nosso mundo terreno. A gente fala de segundo céu, é aquilo, é a batalha espiritual. Sabe quando você chega aqui, às vezes você está num lugar, você sente um negócio, uma opressão, um negócio te apertando. Sabe, às vezes você vê notícias na televisão, você está lá assistindo o noticiário, né? Às vezes você pôr a mão na televisão assim, no celular, sai sangue, né? Mano? Tanta tragédia que tem, cara. E você sente o coração apertado. Meu, isso aí é batalhas nos segundos céus. Mas o que o Senhor tem é maravilhoso, porque imagina, quando você olha, imagina, você vai trabalhar, você vai fazer um TCC, você vê aquilo lá, mano, você fala, meu, se desanima. Você quer correr daquilo. Quando você imagina as batalhas espirituais que você vai enfrentar, pense assim, né, o pessoal do louvor aqui, o pastor, mano, vai ter batalha, cara, nossa, você já fica assim, batalha, fogo, cara. Mas quando a gente olha as coisas do terceiro céu, a gente fica feliz, cara, porque é o que Deus vai fazer, mano. É umas coisas muito... O que eu falo que Deus é doido, né? Mas mais doido ele faz eu parecer, cara. Então, se você não quer parecer doido, não fala que Deus é doido. Ou fala, né? Eu acho melhor ainda, cara. E aí? Por que eu falei do terceiro céu? Porque é onde Deus quer que a gente fique. Ele não quer que a gente fique olhando para o mundo terreno apenas, para o segundo céu. Não estou falando para a gente ignorar isso, pelo amor de Deus, a gente considera isso também. Não vamos sair atropelando tudo. Mas a gente tem que estar alinhado com o terceiro céu. Olha Efésios 2:6. Pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Meu, isso é demais, porque a gente estava no mundão, a gente não enxergava isso, porque eu lembro quando eu estava no mundo, mano, eu tinha um medo do demônio, do diabo, cara, era fogo, não podia nem falar diabo, satanás, que, vai atrás, cara. Eu tinha um medo das coisas que iriam acontecer, eu vi o mundo, falei, cara, eu estou com medo disso, o mundo está terrível. Imagina uma criança de 10 anos vivendo os anos 2000 passagem, cara, o bug do milênio, a mãe de Ná, cara, isso aí é assustador, cara, é assustador para uma criança, mano. Quem viveu deu risada, vocês sabem como foi terrível aquele tempo, né? Mas quando eu vejo Jesus, quando eu encontro o Senhor Jesus, cara, Ele rasga aquilo lá, é incrível. A gente pode ouvir o terceiro céu, por isso que o Evangelho é chamado Boas Novas. Jesus veio para transformar a nossa vida. Vocês não têm ideia do poder do Evangelho. Eu mesmo não tenho ideia. Tem uma cidade, nós devemos ter colocado para vocês por aí, né? Chamado Alma Longa. Fica na América Central. Pensa num lugar pobre. Pobre mesmo. O que tinha ali era cadeia, né?
Os dois serviços, roubar e prender, tinha as prostitutas ali, mas quando chega o evangelho naquele lugar, meu, lembra aquela terra, os evangelistas falam que ali parecia a terra que mana leite e mel. O cara pegava a cenoura, né, a espessura da cenoura, cara, parecia, era enorme, cara. Como que eu vou? Cadê o Will, cara? Tipo o braço do Will, assim, cara. É gigante os alimentos ali. Falam que a alma longa é como se fosse o jardim botânico das Américas, porque foi o evangelho que transformou. Foi um povo que começou a viver em cima do terceiro céu, na perspectiva do terceiro céu. Porque quando nós estamos vivendo na perspectiva do terceiro céu, nós estamos conscientes da vitória, conhecendo e se aliando às estratégias de Deus. E é interessante que essa estratégia vem do grego chamado estratego, né? Aí vocês lembram daquele filme do Tropa de Elite, né? Estratégia, né? Do inglês, strategy. Estratégia ele vai falando, né? É interessante. E aí estratego vem do quê? De você olhar no lugar alto. Porque vinha o general, os generais, né? Os gregos, antes deles lutarem, eles subiam nos lugares altos e eles ficavam lá pensando como que a batalha vai acontecer, como que ela vai surgir. O Senhor nos chama para olhar nos lugares altos. Eu vou olhar essa pandemia, se eu olhar no primeiro céu, eu vou pensar, puxa, está tendo uma batalha política, esses caras não estão nem pensando na gente. Aí você olha lá, a Forbes, né, você vê que os caras ricos estão ficando mais ricos e você desanima. Você desanima. Eu vi uma notícia, mandaram uma notícia para mim que os ricos, eles recuperaram em 9 meses o prejuízo que eles tiveram no passado. O pobre vai levar aí pelo menos 9 anos. Você desanima. Segundo céu, chega a ser pior. É o Satanás, cara. É o Satanás, porque a pandemia surgiu no dia 21 de março de 2020. Aí é quando muda o sol, sabe? Então fica um negócio meio doido. E fizeram uns alinhamentos. E cara, você começa a olhar esse segundo céu, eu falei, rapaz, aí você vê assim, os caras tá tudo fechado, cutinhoso ali, mano, e o mundo vai acabar. Mas aí você olha o terceiro céu, e aí o Senhor, Ele fala, você vai ficar em casa, porque é um tempo de eu restaurar a tua família. É um tempo de você prosperar. A gente lembra do testemunho da irmã Roseli, ela falando que ela prosperou nesse tempo de pandemia, nesse tempo difícil. É essa visão que o Senhor quer que a gente tenha. Enxergue no terceiro céu. E parece que não, né? Mas se a gente vê o primeiro céu, a gente fica no nível humano. No segundo céu, né, a gente começa a virar perseguidor de Satanás, a gente começa a perseguir demônios. Novamente, não estamos ignorando isso daí. A gente não está ignorando. Por exemplo, se tiver que estudar, não adianta só orar, tem que estudar, tem que vigiar. Casamento, né? Estou casado, tem que cuidar da esposa, mano. Foge das brechas que você abre, não vai abrir espaço para o diabo. Mas o problema é que às vezes a gente fica tão focado nisso. Vai por mim, uma das coisas que o diabo ele mais quer é nos distrair com essas coisas. Ele quer trazer a gente tão perto. Quanto mais perto a gente estiver do primeiro e do segundo céu, mais distante a gente vai estar do terceiro céu, daquilo que o Senhor vai falar conosco. E Jesus nos deu exemplo, porque Ele sempre andava olhando o terceiro céu. Estava vindo aqui, o Senhor foi trazendo várias passagens. Jesus era um reloginho com o céu. Porque você vê, principalmente no Evangelho de Mateus, você vê várias vezes, e cumprindo-se as Escrituras. E cumprindo-se as Escrituras, Jesus vai para o Egito com a tua família, ele volta depois que Herodes morre para cumprir as Escrituras. Jesus ele entra em Jerusalém montado num jumentinho para cumprir as Escrituras. Até mesmo a traição dele, que Judas o traiu, foi para cumprir as Escrituras. Esse era o segredo de Jesus. Coloca aí em João 5,19. Jesus respondeu, eu lhes digo a verdade, o filho não pode fazer coisa alguma por sua própria conta, ele faz apenas o que vê o pai fazer, aquilo que o pai faz, o filho também faz. Jesus, ele olhava o pai, ele estava ligado com o Senhor, se relacionando. Relacionar é de relar, ele tocava o Senhor, e então ele sabia para que caminho andar, onde deveria andar. E aí a gente entende que nós devemos olhar o terceiro céu, isso é um exercício,
É uma coisa que eu estou aprendendo, porque você lembra do texto de Isaías, né? Que Deus trabalha para aqueles que neles esperam. A gente tem que esperar, mas para esperar a gente tem que ver, a gente tem que ser igual a Jesus, ó, ver Deus fazendo, saber que Deus está fazendo, e aí Ele começa a trabalhar. E para viver nesse tempo a gente precisa entender algo importante, que é o tempo, a diferença entre tempo Kairos e tempo Cronos. Pode colocar o próximo slide. O tempo Kairos significa tempo especial, tempo, especialmente um ponto no tempo, momento, tempo oportuno, oportunidade favorável, ponto justo, medida certa, lugar apropriado, aquilo que é convenientemente apropriado ou decisivo. E coloca tempo Cronos. Bom, se não... Eu tenho aqui também. O tempo Cronos, pessoal, ele é o tempo, é o período de tempo. Espaço de tempo, longo ou breve, é o tempo como nós entendemos. Por exemplo, são aqui, essa semana, né, esses 6 dias é o Profetizando 2021. A gente está calculando isso no tempo Cronos. Daqui a tantos anos, daqui a um mês eu vou viajar, isso aqui é o tempo Cronos. O tempo Kairos está relacionado à oportunidade. Aí vai um pouco de história, só para vocês entenderem. Cronos e Kairos eram como se fossem deuses, eram os deuses antigos. Mas vou falar especificamente de Kairos, que ele era a figura que tem, que ele era um jovem, ele tinha asas nas costas, asas no tornozelo. Ele andava segurando uma balança, né? Porque esse tempo Kairos tem que ser leve, é o presente. É o momento presente, é o momento oportuno. E ele era careca, a nuca dele era careca e ele tinha cabelo na frente. Por isso que fala que a oportunidade é careca, vem disso daí. Você tinha que pegar ele na frente, na hora. E esse é o tempo oportuno. Se nós não entendermos a diferença entre Cronos e Kairos, ainda que o Kairos tenha o cabelo igual de Rapunzel, você não vai pegar, você não vai perceber. Porque Eclesiastes 3:1, pode pôr aí. Há um momento certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. Tem um momento certo para cada coisa. Tem um porquê da semana ser agora e não antes, não no ano passado. Tem um porquê. Tudo tem um momento certo. E o Senhor é tão maravilhoso que Ele usa até os imprevistos. A gente às vezes fala dos infortúnios, as coisas que acontecem, fala, puxa, deu errado, mas Ele usa tudo isso para alinhar com o tempo dele. Pode pôr o próximo slide, vocês conseguiram? Não, volta. Pode voltar. Se a gente olhar, não, volta para Eclesiastes 3. Se a gente for olhar esse texto, a gente pode colocar assim, ó. Há um cronos certo para tudo. Há um cronos certo para tudo. E um kairos para cada atividade do céu. Então, durante a semana, a gente vai ter um tempo para acontecer cada coisa. Vai ter um tempo para trabalhar. Mas em determinado dia do trabalho, você vai ter oportunidade para levar a palavra. Você vai ter isso. Entenda. E aí que fica um negócio que é doido, né? As jogadas da vida. Pode colocar Eclesiastes 9:11. Observei outra coisa debaixo do sol. Aquele que corre mais rápido nem sempre ganha corrida, e o guerreiro mais forte nem sempre vence a batalha. Às vezes os sábios passam fome, os sensatos não enriquecem, e os instruídos não alcançam sucesso. Tudo depende de estar no lugar certo, na hora certa. Esse texto de destaque fala de Kairos, porque eu entendo que nem sempre, aqui fala nem sempre o melhor vence. Nem sempre o melhor vence. Depende de muitas coisas, depende de muitas circunstâncias. E é por isso que a gente fica doido. Mas quando a gente enxerga na perspectiva do Senhor, as coisas começam a encaixar.
Imagina que você tem que atirar uma flecha, tem que acertar um alvo lá na parede, só que passa um monte de obstáculo aqui, sabe? O Senhor, Ele pega a flecha no momento, Ele estica no momento exato, Ele lança e a flecha vai passando por todos os obstáculos até atingir o alvo. O que para alguns a gente fala de loucura, a gente fala assim, isso daqui é a graça do Senhor. É o tempo certo, é a pessoa certa no lugar certo. E eu vi assim, não adianta eu ser o melhor, não adianta eu ter a melhor capacidade, eu vou sempre precisar da graça do Senhor. Eu sempre vou pedir, Senhor, me coloca no lugar certo, na hora certa, me reposiciona. Talvez você esteja sentindo que a tua vida não está indo para frente, mas imagina a imagem de um arqueiro. O Senhor, Ele é o arqueiro. Imagina que o arco são as circunstâncias, as pessoas, e você é a flecha. No momento agora você pode estar se sentindo que você está indo para trás, mas sabe que o Senhor, Ele está te orientando, te colocando no lugar certo, na hora certa. Entenda esse tempo. Amém? E eu sei que às vezes a gente chega decepcionado, chateado, até com aquilo que a gente daquilo que a gente podia ter feito em 2020, mas eu sinto do Senhor que esse tempo, ainda que pareça esse ano ser mais difícil do que o ano passado, o Senhor diz que é um tempo de frutificar, é um tempo de rompermos, é onde o Senhor, Ele vai honrar as alianças que temos feitos com Ele. Amém? E a gente vai orar, peço que você abaixe sua cabeça, comece a pensar naquilo que o Senhor tem feito, naquilo que o Senhor prometeu para você, porque se o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Talvez não seja no nosso momento, mas no tempo dele. Deixa de olhar as circunstâncias humanas. Para de olhar isso. Talvez você pense assim, puxa, não casei ainda, cara. Nossa, tá aqui. E o inimigo fala, pô, isso é uma maldição, né? Isso é uma maldição hereditária. E o Senhor fala, eu estou preparando algo melhor para você. Não pare agora. Às vezes você está tentando um emprego, bateu em tantas portas e não foi nada, não aconteceu nada. E o Senhor, Ele está dizendo, eu vou abrir a porta no lugar certo, na hora certa. No lugar certo, na hora certa. Papai, comece a ministrar com cada um deles, Pai, com cada um de nós essa palavra. Aonde eu não fui, que o Senhor vá além, Pai. Faça infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, Papai, em nome de Jesus.